Olá, que bom ter você aqui com a gente para nossa conversa de hoje. Vamos nos aprofundar um pouco na obra de um nome, assim, incontornável da nossa literatura, né? Carlos Drummond de Andrade. Um gigante, sem dúvida. Exato. E, olha, a gente tem aqui um material bem interessante, várias análises, leituras críticas sobre alguns poemas dele, aqueles mais conhecidos, sabe? Acho que vai ajudar a gente a entender melhor a força desse poeta. Com certeza. Drummond é complexo e acessível ao mesmo tempo, né? Pois é, ele é uma figura-chave da segunda geração modernista, né? E a poesia dele, bom, tem uma marca registrada, usa uma linguagem que é bem próxima da nossa, sabe? Do dia a dia. Aham. Fala de sentimentos, de situações comuns, mas nossa, com uma profundidade Incrível, né? Ele vai fundo. muito. Ele pensa muito sobre questões sociais, políticas e toca naqueles temas universais, tipo a vida na cidade, a solidão, o tempo, o amor, essa busca de sentido. Coisas que não saem de moda, né? Continuam atuais. Totalmente. Continuam inquietando a gente. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: percorrer alguns desses poemas que marcaram época, tentar entender juntos o que faz eles serem tão fortes, né? Porque eles ainda conversam tanto com a gente hoje. Um desafio interessante. A obra dele é vasta, mas esses poemas escolhidos são realmente emblemáticos. Ok, então, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Vamos nessa. E para começar essa jornada, acho que não tem jeito, tem que ser no meio do caminho. Aquilo. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Clássico dos clássicos. Passe tão simples, né? Quase infantil essa repetição, mas carrega um peso enorme, você não acha? Ah, sem dúvida. Esse poema ele saiu lá em 1928, na revista da Antropofagia. E olha, deu o que falar. Foi um marco e gerou muita polêmica na época. Imagino. A pedra, bom, quase todo mundo lê como o símbolo dos obstáculos, né? Das dificuldades que aparecem na vida sem avisar. Mas o mais interessante ali, para mim, é como ele captura o espírito modernista. Como assim? É trazer a poesia para o chão da realidade, sabe? Usar um tema que parece banal, uma pedra no caminho, como matéria poética, essa recusa daquele lirismo mais tradicional, a linguagem bem coloquial e, claro, a repetição. Que deve ter sido um choque. Exatamente. Para a época, foi visto como radical, redundante por alguns, mas, apesar disso tudo, ou talvez por causa disso, marcou a literatura brasileira. Mostrou que a poesia podia e devia falar de qualquer coisa, por mais simples, mais prosaica que fosse. Entendi. E essa ideia de achar poesia no cotidiano, mesmo num cotidiano meio sem graça, talvez, parece que isso pulsa forte também em cidadezinha qualquer? Ah, sim. Esse é outro exemplo ótimo. Ele descreve aquele cenário: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. E aí vem aquela cadência: um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Essa repetição do devagar, nossa, quase coloca a gente naquele ritmo lento, né? Cria uma atmosfera muito específica, né? Uma sensação de monotonia, de tempo que se arrasta, quase uma estagnação mesmo. A vida parece seguir um fluxo lento, sem mudança. É. Aí no final vem aquele verso: Eta vida besta, meu Deus. Que é um soco, né? É um desabafo. Pode ser um desabafo do eu lírico contra essa rotina, essa simplicidade que talvez ele veja como vazia, ou então pode ser a percepção de quem está olhando de fora, sabe? Alguém que se sente meio estranho ali, meio desajustado, incapaz de entrar naquela lentidão toda. Fica essa ambiguidade. E essa sensação de estranhamento, de não pertencer, de ser meio gauche, né? Isso leva a gente direto pro poema de Sete Faces. Exato. Um poema muito pessoal. Começa já com essa marca, quase uma certidão de nascimento meio torta. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos,
ser gauche na vida. O uso do nome Carlos e essa palavra gauche, esse sentir-se desajeitado, deslocado no mundo, isso parece definir muito da voz do Drummond, né? O sentimento de inadequação ali é fortíssimo. O eu lírico se vê como um observador um pouco à parte da sociedade, alguém que não se encaixa direito nos moldes, sabe? Sim. E as sete faces, bom, podem simbolizar justamente essa complexidade interna, né? As múltiplas facetas, as contradições que todo mundo tem. Ele observa o mundo lá fora, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, mas sente a própria solidão. Tem poucos raros amigos. É bem melancólico. Tem até um eco bíblico ali naquele questionamento a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Uma sensação de desamparo profundo. E é fundamental perceber como ele coloca a poesia nisso tudo. A parte do Raimundo. Isso. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. A poesia entra como expressão, como desabafo, mas ele deixa claro, não é a resposta final, não é a cura para essa condição de ser gauche. Nossa, profundo. E essa solidão, essa busca por um lugar, uma resposta, ela parece explodir de um jeito ainda mais urbano e talvez mais coletivo em José. Ah, José, outro poema icônico. Aquele refrão que não sai da cabeça. E agora, José? É quase um hino da perplexidade do homem moderno na cidade grande, né? Sim, José consegue condensar essa angústia existencial no cenário urbano de uma forma brilhante. A perda das referências, o fim das certezas, né? Das festas, das luzes, das companhias. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E o nome, José, tão comum. Exato, tão brasileiro, tão comum. Isso transforma o personagem num arquétipo. Poderia ser qualquer um de nós, entende? O cidadão comum perdido na metrópole sem rumo. Tudo parece fechado para ele. Tudo. É um beco sem saída. Não existe porta, sem parede nua para se encostar. O mar secou, Minas não há mais. É um retrato muito forte dessa sensação de esgotamento. Mas, e isso é muito Drummond, Sempre tem um mas. quase sempre, mesmo no fundo do poço, surge uma faísca ali de resistência. Mas você não morre, você é duro, José. O sujeito está perdido, sem direção. José, para onde? Mas ele continua, ele persiste, ele marcha para algum lugar. Não tem solução à vista, mas tem movimento. É uma marcha dura, sofrida. Bom, saindo um pouco dessa angústia mais direta, vamos dar uma olhada em como Drummond trata o amor. Que também não é nada simples na poesia dele, né? De jeito nenhum, é complexo também. Quadrilha é um exemplo clássico disso. Usar a dança de festa junina para falar de uma cadeia de desencontros amorosos. Tem um quê de ironia cruel ali, não tem? Totalmente. É uma estrutura quase matemática de amores que não dão certo, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Uma corrente de desejo que nunca se encontra, nunca se completa. E os finais são trágicos. Uma coleção de desgraças, praticamente. Um vai pro exílio, outra pro convento, um morre, outra fica sozinha, o outro se mata. A única que parece ter um final normal, digamos assim, casando, é a Lili. Justamente aqui, não amava ninguém. É uma sátira, então. Funciona como uma sátira, sim. Uma sátira à ideia romântica do amor predestinado, sabe? Mostra como um encontro feliz parece mais uma questão de sorte, de acaso. E como essa busca pelo amor pode acabar levando a resultados bem trágicos, ou vazios. Mas ele não fica só nessa visão mais desencantada, né? Porque aí vem as 100 razões do amor. E a perspectiva muda radicalmente. Ah, esse é lindo. Ele simplesmente afirma: eu te amo porque te amo, e ponto final. Parece desafiar qualquer lógica, qualquer explicação. Aqui fica bem interessante. Apresenta uma visão do amor como uma força quase primordial, sabe? Irracional. O amor não precisa de causa, de justificativa. Ele não opera na lógica da troca. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Ele se basta. Exatamente. É algo que existe por si mesmo, autossuficiente, feliz e forte em si mesmo. Um sentimento que foge a dicionários e a regulamentos vários.
É curioso que ele o coloca como da morte vencedor, né? Sugere uma força que transcende a nossa finitude, mesmo que o próprio amor seja frágil, possa ser morto a qualquer instante. É uma celebração do amor na sua essência mais pura e inexplicável. É lindo mesmo. Só que aí, para complicar ainda mais esse quadro amoroso, a gente tem Destruição, que oferece uma visão bem mais sombria, quase assustadora do envolvimento amoroso. Nossa, sim, muda tudo de novo. Falar que os amantes se amam cruelmente e se tornam dois inimigos é pesado, né? Muito pesado. É uma perspectiva radicalmente diferente das outras. Aqui, o amor parece levar a uma anulação do eu, sabe? Os amantes se buscam de um jeito tão intenso que acabam se perdendo um no outro, vendo só um reflexo de si mesmos. Um se beija no outro refletido. E essa fusão é ruim. No poema, sim. Não é redentora, é destrutiva. Ela pulveriza-os, isola do mundo e deles mesmos. E a memória desse amor, mesmo depois que acaba, não é doce. É uma dor que persiste, uma ferida que continua a doer eternamente. Mostra como o amor também pode ser essa força negativa, aniquiladora. Que complexidade! E tem aquele outro poema um pouco mais leve, talvez, quase um respiro cômico no meio de tanta coisa intensa, que é O Amor Bate na Porta. Ah, boa lembrança. Esse é ótimo. O amor como essa figura meio atrapalhada, que chega, incomoda e ainda se machuca. Ele usa a personificação para tratar o amor com humor, mas também com uma certa melancolia, né? O amor é essa visita inesperada meio inconveniente, fui abrir e me constipei, que é cardíaco e melancólico. Se arrisca e quebra a cara. Exato. Ele se arrisca como um bicho instruído, mas acaba tropeçando, se machucando feio. Pronto, o amor se estrepou. E a dor disso? Bom, pode passar logo ou não. Às vezes não sara nunca, às vezes sara amanhã. Mas o interessante é que o eu lírico, mesmo depois dessa experiência talvez frustrante, não deixa de observar o amor acontecendo ao redor. Os beijos, as mãos dadas, com uma mistura de distância e fascínio. É verdade. Bom, saindo um pouco desse terreno amoroso, a poesia do Drummond é também um sismógrafo muito sensível para os tremores sociais e políticos do tempo dele, né? Com certeza, ele estava muito atento ao mundo ao redor. Congresso Internacional do Medo, por exemplo, escrito depois da Segunda Guerra Mundial. É um retrato devastador de uma era, não é? É sim. Reflete um sentimento que parecia ter tomado conta do mundo naquele pós-guerra. O poema argumenta que o medo virou a emoção principal, mais forte que o amor, mais forte que o ódio. Um medo que paralisa. Exato. Um medo que esteriliza os abraços, que isola as pessoas. A repetição da palavra medo, quase a exaustão, medo de tudo. Dos sertões aos ditadores, das mães à própria morte, cria um efeito de sufocamento. Mostra como o medo se infiltra em todas as partes da vida. E ele se perpetua, né? Sim. Ele se projeta no futuro com aquelas flores amarelas e medrosas que vão nascer. Se a gente conecta isso ao quadro geral da época, é um diagnóstico muito sombrio da condição humana naquele momento. E talvez um apelo silencioso por cura, por superação desse estado de medo constante. E essa necessidade de resistir, de aguentar firme em tempos sombrios, aparece também em Os Ombros Suportam o Mundo, lá de 1940, do livro Sentimento do Mundo. Mas parece que essa resistência tem um preço alto, né? Uma certa dureza emocional. Exatamente. O poema descreve um processo de endurecimento que se torna necessário para sobreviver. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. As ilusões vão embora, o amor resultou inútil, as emoções parecem secar e o coração está seco. Ser muito sensível virá um fardo em tempos cruéis. A vida fica mais bruta. Isso. A vida se reduz ao essencial, ao rude trabalho, à sobrevivência material. E isso, claro, leva à solidão. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Mas mesmo nesse cenário bem desolador, surge um pequeno ponto de luz ali. A mão de uma criança. Um símbolo de futuro, de continuidade. A conclusão é de um realismo quase brutal. Aceitar a vida como ela é. A vida apenas, sem mistificação. Sem enfeitar. E essa tensão entre a dureza do mundo e a teimosia da vida
Parece que explode em A Flor e a Náusea, de A Rosa do Povo, lá de 45. A fonte que a gente consultou aponta uma crítica forte ao sistema opressor da época ali. A imagem da flor que rompe o asfalto é icônica. Com certeza. É um poema poderoso. Ele começa com o eu lírico sentindo o peso da condição social dele, preso à minha classe e a algumas roupas, imerso numa realidade urbana que oprime, cheia de melancolias, mercadorias. Dá para sentir a náusea dele, o asco diante dessa realidade, vomitar este tédio sobre a cidade. E aí vem a flor. Justamente nesse contexto, que muitas análises associam à atmosfera da ditadura Vargas, né, surge o inesperado. Uma flor nasceu na rua. E não é uma flor bonita, idealizada. Ela é feia, desbotada, sem nome no dicionário. Mas ela rompeu o asfalto. Exatamente. A força dela está justamente aí, em romper o concreto, o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Ela vira um símbolo muito forte de resistência, da vida teimosa que insiste em brotar mesmo nas condições mais difíceis, mais hostis. Uma pequena, mas muito significativa vitória contra a opressão e a desumanização. É uma imagem muito forte mesmo. O Drummond também era um mestre em explorar o tempo, a memória, a passagem da vida, né? Em Ausência, por exemplo, ele parece que inverte a lógica comum da perda, da saudade. Como ele faz isso? Ele propõe uma ressignificação muito bonita da ausência. Ela deixa de ser só uma falta, um vazio, para se tornar um estar em mim. Aquilo que se foi, ou a pessoa que se foi, não desaparece por completo. Se integra a gente, sabe? Vira parte de quem fica, através da memória. Fica dentro da gente. Isso. É uma presença internalizada tão pegada, aconchegada nos meus braços, que ninguém pode tirar. Ninguém a rouba mais de mim. A memória vira um refúgio, um lugar onde o que a gente perdeu continua existindo, de certa forma. E essa valorização do que fica na lembrança, isso ecoa também o Em Memória, né? A ideia de que o passado, aquilo que se perdeu, tem uma força própria. Sim, o poema fala claramente sobre amar o perdido, mesmo que isso doa, deixa confundido este coração. Ele afirma a impotência do esquecimento, nada pode o ouvido, diante do apelo do não, da persistência daquilo que não está mais aqui fisicamente. As coisas se vão, mas a memória fica. Exatamente. As coisas tangíveis, o mundo material, tudo isso pode acabar. Mas as lembranças, as coisas findas, especialmente aquelas que foram muito importantes para a gente, muito mais que lindas, essas têm um lugar garantido. Essas ficarão. É uma afirmação da importância da vida interior, da memória como construtora de permanência. E aí, bom, a gente chega num dos pontos mais altos da poesia do Drummond, que é A Máquina do Mundo. As nossas fontes mencionam que foi eleito o melhor poema brasileiro numa enquete famosa. E tem um diálogo claro com os Lusíadas, né? Mas o final é bem diferente. Esse poema é fascinante. O diálogo com Camões é fundamental para entender. Drummond revisita aquele episódio do Canto X, dos Lusíadas, onde a deusa Tétis mostra para o Vasco da Gama os segredos do universo, a tal máquina do mundo. A grande revelação. Isso. Só que o que é incrível aqui é o contraste total na reação do sujeito. O herói renascentista lá de Camões fica maravilhado, né? Já o eu lírico do Drummond, bom, ele é um homem moderno, cansado, cético, ser desenganado, andando por uma estrada de Minas, pedregosa. E quando a máquina aparece para ele? Quando essa mesma máquina cósmica se entreabriu, oferecendo a total explicação da vida, ele, por cansaço, por descrença, fé se abrandara, ou talvez por uma recusa consciente daquela grandiosidade toda, ele baixeia os olhos, incurioso, laço. Ele recusa a revelação. Ele recusa a epifania, a verdade absoluta que foi oferecida. Prefere continuar ali na sua jornada terrena, imperfeita, avaliando o que perdera. É uma meditação muito profunda sobre o desencanto, sabe? Sobre a condição humana que talvez já não comporte mais essas revelações totais.
ou sobre a escolha de ficar no plano do humano mesmo, com as suas limitações e as suas pedras no caminho. É uma recusa muito significativa. Bom, para a gente ir encaminhando a nossa conversa, podemos olhar rapidinho para dois poemas que funcionam quase como sínteses, talvez? Papel, por exemplo, com aquela redução drástica da experiência toda a papel. É um poema mínimo, mas muito denso. Abre margem para várias leituras, né? Pode ser uma metáfora extrema da fragilidade da vida, que no fim das contas se resume a registros, a papel. Ou talvez... Ou como algumas análises sugerem, pode indicar que toda aquela intensidade vivida, os pensamentos, as palavras, o amor, o ódio, ficou ali, só registrada no papel. Talvez sem ter mudado fundamentalmente a realidade lá fora, ou mesmo o próprio eu. Uma constatação meio amarga da distância entre o viver e o registrar. Entendi. E para fechar esse bloco, Mãos Dadas, soa quase como um manifesto poético, uma declaração de intenções dele, né? Quando ele diz, não serei o poeta de um mundo caduco. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. É uma afirmação muito clara do lugar dele no mundo e na poesia. Drummond recusa a nostalgia, o passado, mundo caduco, e também aquelas promessas vazias de futuros ideais, mundo futuro. O compromisso dele é com o aqui e agora, com a realidade concreta, com os homens presentes, as pessoas do tempo dele, com as lutas e esperanças delas, mesmo que sejam taciturnos, mas com a vida real, por mais difícil que ela seja. Nossa, que percurso intenso que a gente fez! Vimos o Drummond transformar o banal em poesia profunda lá no meio do caminho, expor a vulnerabilidade, o desencontro do eu em Poema de Sete Faces e no José, mostrar as faces tão contraditórias do amor em Quadrilha, Sem Razões, Destruição. E a pressão da história, né? Em Congresso Internacional do Medo, a flor e a náusea. Exato. E ainda refletir sobre a memória e o sentido ou a falta dele em ausência e naquela recusa impressionante de A Máquina do Mundo. Então, o que tudo isso significa? Por que será que o Drummond ainda fala tão diretamente com a gente hoje? Olha, eu acho que significa que ele tocou em nervos muito expostos da experiência humana. E esses nervos continuam vibrando até hoje. A solidão no meio da multidão, a dificuldade de se comunicar de verdade, a busca por afeto, o confronto com os obstáculos inesperados à nossa pedra de cada dia, né? As angústias sociais, políticas, a relação com o tempo que passa, a memória que fica. Tá tudo lá. Tudo está lá, e expresso de um jeito que consegue ser ao mesmo tempo acessível na linguagem, fácil de entender, extremamente complexo no pensamento, na sensibilidade. Ele não dá respostas fáceis, né? Mas ele formula as perguntas essenciais de um jeito que continua desafiando a gente e fazendo a gente se sentir compreendido de alguma forma. É verdade. E fica aqui, então, talvez uma última provocação para quem está ouvindo a gente, inspirada nessa jornada pela obra dele. Pensando nessa luta constante do Drummond com o desencanto, sabe? Com essa dificuldade em achar um sentido claro para tudo, lembrando aquele verso fundamental, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Será que o próprio ato de insistir na escrita, de continuar fazendo poesia e de continuar forjando esses poemas, mesmo sem ter a promessa de uma resposta final, será que isso não seria a forma particular dele de construir algum sentido, uma espécie de resistência poética, uma teimosia em dar forma para o caos, mesmo sabendo que a forma é sempre provisória? Uma ótima reflexão para a gente levar. A poesia como ação, como forma de estar no mundo, mesmo sem as respostas. Fica aí a reflexão.